No programa desta semana, você vai ver de perto o que sentem os trabalhadores na pandemia. Vai ouvir a opinião da APUESP sobre ensino à distância. E vai conhecer relatos de quem tem que dar aulas durante a quarentena. Acompanhe. 1º de maio, Dia do Trabalhador, sempre foi marcado pela festa, pelos discursos, pela defesa dos direitos dos trabalhadores. Este ano, pela primeira vez, devido à pandemia, teve de ser virtual. Na guerra contra o coronavírus, muitos profissionais que estão na linha de frente, como médicos e enfermeiros, e tantos outros profissionais que desempenham funções essenciais, são considerados os verdadeiros heróis. O Educação na TV foi às ruas conferir como anda a vida de quem não pode parar de trabalhar na quarentena. Se tem mercado aberto é porque nós precisamos do uso dos que tem lá, das coisas que tem lá. Então a gente só sai lá porque precisamos. É muito importante para a gente que é pai de família, né? E não pode parar, São Paulo não pode parar de maneira alguma, né? E nós temos que trabalhar, né? A gente tem medo, porque a gente está lidando com vários tipos de pessoas, né? E a gente não sabe quem tem a doença, ou vírus, quem pode estar transmitindo ou não, ou a gente mesmo pode estar transmitindo e não sabe. A limpeza tem que ser mais rígida, aí é bem difícil. Fico muito preocupada, porque por causa também dos meus filhos, né? Por causa da minha mãe, que ela tem problema de saúde, aí eu ajudo a cuidar dela, aí eu fico preocupada nessa parte também. Mas o que a gente pode fazer é tomar as precauções e se prevenir de tudo. E estamos aí na luta, né? Que alguém tem que trabalhar para que os outros cheguem aos seus lugares, os enfermeiros, tudo mais. E estamos aí. O risco que a gente corre é grande, né? Mas temos que continuar a viver. Em relação ao trabalho, eu tive uma queda de 78%. Porque eu trabalho individual para mim mesmo, né? E dependo da massa bruta que é o comércio, a advocacia e a indústria. E a partir do momento que esse comércio não funciona, afetou para mim. Do salário, eu trabalho na área de clínica, né, medicina ocupacional, e a gente teve que fazer o acordo de 50%, porque aquela coisa, né, não tem serviço, a gente vai praticamente completar o horário, porque não tem, e para não ter que demitir também, né. Nós tivemos que encorajá-los, né, porque teve muitos que ficaram assustados, né, e ainda alguns estão. Mas eles entenderam a mensagem que nós fazemos parte daquele grupo que não pode deixar a população na mão. Assim como os enfermeiros, como os médicos, eles também fazem parte desse grupo aí que não pode deixar ninguém na mão. Segurança em primeiro lugar, né? Para mim, para vocês, para o meu usuário do meu coletivo, entendeu? Mas vai fazer o quê? Tem que trabalhar para dar comida para os filhos. O ensino à distância, promovido pelo governo do estado de forma incorreta, tem causado protestos e ações de pais e professores. Em recente webconferência, a professora Bebel, presidenta da APUESP, esclareceu a questão. Mas a questão, só localizando de novo, então, quer dizer, nem o governo do estado de São Paulo não mobilizou nada, quer dizer, os recursos tecnológicos, que fosse um laptop, mesmo um celular, né? E a banda larga, ou Wi-Fi, tanto para professores como alunos. Simplesmente disse, a partir do primeiro dia de quarentena, as aulas serão à distância. Depois, aí, mediante toda a pressão, ele voltou atrás, mas não é obrigado. Tá, não é obrigado, mas o que acaba acontecendo é que uma parte dos alunos poderão ter acesso, né, ao conhecimento, portanto, o direito à educação, né? Pode ter igualdade de condições para receber essa educação e, por conseguinte, receber educação de qualidade. Uma outra parte que não tiver o recurso, não vai ter. Então, nós vamos acirrar a desigualdade educacional já existente num sistema regular de ensino, quanto mais num sistema de EAD. Então, esta é a questão que está posta para nós nesse momento de pandemia. Eu acredito que a educação à distância ela tem que ser tratada não como um fim, mas como meio, né? O grande problema é que ela se tornar um fim, né? Substituir professores, tirar, por exemplo, o papel dialógico, né? Que tem entre professores e aluno. Então, sempre, quando eu debati as tecnologias, né?
de Educação, que, enfim, as TICs, a chamada TICs, que a gente debateu muito no Conselho, César, mas debatemos também muito na Conferência Nacional de Educação, né, que deu corpo para o Plano Nacional de Educação. E o mais central ali é que nós debatíamos não a negação pela negação, mas que tivesse um marco regulatório, né, que não fosse essa coisa de é uma tecnologia que, portanto, qualquer um pode só colocar o conteúdo e, enfim, ficaria aquilo que Paulo Freire sempre questionou, que é a educação bancária, né? Aquela coisa de que introduz o conhecimento e, no fim do mês, vai lá e tira na forma de avaliação. Não é isso que a gente quer. Aliás, entra na linha daquilo que a gente questionou no passado, o tecnicismo, enfim, essa coisa de tratar a educação como se as pessoas como se fossem capazes de serem formatadas. Eu não acredito nisso. As escolas continuam fechadas. Como alternativa, o governo do estado propôs o ensino remoto, com carga horária obrigatória e que teve início no final do mês de abril. Os alunos podem acessar as aulas por meio de aplicativo de celular, no computador e pela televisão. Mas, segundo dados do IBGE, aproximadamente 46 milhões de brasileiros não têm acesso à internet, o que torna mais profunda a desigualdade no aprendizado. Dentro do estado de São Paulo, só 42% da população tem acesso à internet. Então, eu quero ver como que vai ser viabilizado para as pessoas fazer com que seus filhos tenham aquela regularidade de aulas. Porque para você ter aula online, você tem que ter uma disciplina muito grande. Uma porcaria. É assim que a dona de casa, Nur Almeida, que tem um neto matriculado numa escola pública, se refere ao ensino à distância proposto pelo governo. Não está valendo de nada, de nada, de nada. Não está ensinando, nem o básico não está ensinando. Uma porcaria. A APOESP protocolou no Ministério Público uma representação contra o governo do estado para tentar impedir que as aulas online sejam contabilizadas como parte das horas letivas obrigatórias. E entende que a proposta impacta e prejudica diretamente os professores. Não temos condição de atingir todos os nossos alunos. Os professores não contam com subsídios do governo para aquisição de recursos, como celulares e computadores. E muitos professores são incapazes de absorver toda essa demanda nova, ou por falta de recursos financeiros, ou até mesmo pelo analfabetismo digital. Às vezes o professor está na linha de frente, entre aspas, porque ele está intermediando os pais que estão em casa, que geralmente levavam essas crianças jovens para a escola, e estão intermediando o aluno. Então, às vezes, o professor acaba absorvendo a responsabilidade de transmitir um conteúdo, de que seja assertivo, do quanto está sendo a capacidade de absorção do aluno, a própria cobrança e autocrítica dele. Então, o importante é ele tentar entender o contexto, né? Não trazer a responsabilidade toda para si, até porque alguns pais estão queixosos em relação ao formato, porque quando você está no ambiente escolar, o aluno sai da casa dele, daquele ambiente, e ele vai para a escola, que é um ambiente controlado. Então, o fator ambiental, ou seja, quando você leva esse aluno para casa, a família e aquele funcionamento, aquela dinâmica familiar, vai interferir muito na capacidade de absorção de conteúdo. Então a gente tem a dinâmica familiar que pode contribuir positiva ou negativamente, e a gente tem também a parte estrutural de como vai ser esse acesso para aqueles que têm menos possibilidades. Quando o assunto é educação, não há espaço para improviso. Não dá para focar apenas no cumprimento do calendário escolar. Eu acho que agora, quem sabe, vão dar mais valor aos professores, porque o professor é a base da sociedade, e os professores do Estado, principalmente.